As sociedades secretas chinesas tiveram um papel fundamental no desenvolvimento da civilização chinesa ao longo de milhares de anos, desde a antiguidade até com a República da China, sendo uma força política e econômica em paralelo ao Estado chinês, capaz de desestabilizar, como no caso da rebelião Boxer, ou de até ajudar, como na Segunda Guerra Mundial contra o Japão. Tudo dependendo do contexto. No vídeo de hoje, veremos que as sociedades secretas chinesas, tidas tão úteis durante a Segunda Guerra Mundial, agora serão um peso incômodo no pós-guerra. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu apoio, compartilhando ele com todo mundo que você conhece para que eu possa continuar trazendo material de história, geopolítica e segurança para vocês. O meu nome é Leon Peta e esse é o Geopolítica Mundial. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, com a presença japonesa sendo erradicada do território chinês, o país se encontrava devastado e dividido por duas forças políticas principais. A aliança desconfortável entre os comunistas liderados por Mao Tse-tung no interior e as forças nacionalistas lideradas por Chiang Kai-shek nas cidades havia acabado, e a possibilidade de um governo de coalizão era impensável. Mas com relação às sociedades secretas, ambos os lados tinham diferentes tipos de interação e níveis de tolerância para com essas organizações. Fossem elas comunais, como os Gelao-hui, que eram um grupo de radicais chineses anti-estrangeiros, e criminais, como as tríades chinesas, ligados ao tráfico de drogas. Em ambos os casos, no entanto, esses grupos eram vistos como potenciais ameaças, que eram usados até a exaustão como forças auxiliares e dispensáveis na guerra civil. Afinal, os dois lados estavam tentando concentrar o poder nas mãos de pequenos grupos políticos, fazendo com que organizações marginais e paralelas não tivessem muito espaço para coexistir com tal nível de centralização política. De modo geral, ao fim da guerra, as organizações subterrâneas, tanto nas partes controladas pelos comunistas como nas partes nacionalistas, tinham apenas três opções: extinção, absorção ou fuga. Nessa problemática e confusa situação chinesa, a diplomacia era igualmente complexa. Enquanto as forças de Chiang eram apoiadas pelos Estados Unidos, Mao, por sua vez, não podia contar tanto assim com seu principal parceiro socialista, a União Soviética. No contexto da esfera socialista, havia grande desconfiança entre Mao e Stalin, que temia que uma China unificada pudesse no futuro rivalizar com a União Soviética. A hipótese de uma conspiração comunista global, unificada e centralizada, foi mal entendida pelos estrategistas e planejadores ocidentais da época. Na verdade, em função dessa desconfiança soviética, Mao não pôde retirar suas forças da fronteira ao norte para realocar com seus esforços na guerra contra Chiang Kai-shek e suas forças nacionalistas. Afinal, sua associação com as sociedades secretas e comunais como parceiros revolucionários não era mais tão conveniente, e agora estas também podiam representar uma ameaça ao movimento comunista chinês. Para lidar com essas ameaças assimétricas, Mao lançou a campanha anti-seitas em 1949. Para ele, as sociedades secretas e seitas supersticiosas não só são feudais, mas também frequentemente controladas por ações reacionárias e atividades antirrevolucionárias. Assim, todos os membros ligados a essas sociedades secretas deveriam ser capturados e executados, incluindo aqueles que não eram membros, mas tivessem informações sobre os membros dessas sociedades. Essa ação violenta buscou consolidar a sua legitimidade contra essas forças paralelas, mobilizando as massas para adquirir mais capital com as populações locais. Além das sociedades secretas políticas e religiosas, as facções criminosas ligadas ao tráfico também eram prioridade. E no intervalo de meses, traficantes e usuários de drogas ou qualquer pessoa suspeita de ter ligação com essas organizações foram sumariamente executados. Traficantes de drogas deixaram a China correndo e em pânico. Não havia tolerância de qualquer forma para com esses grupos paralelos ao poder comunista.
Mao via a existência desses grupos paralelos ao Estado como uma ameaça para o futuro da China e para o Partido Comunista. E não à toa. No norte da China, essas sociedades secretas ganharam ainda mais influência ao fim da Segunda Guerra Mundial. Em Suiyuan, por exemplo, era estimado que 300 mil pessoas, ou 11% da população local, fossem membros de tais grupos, e em Pequim, algo em torno de 15%. Embora tais números pudessem ser ainda mais altos devido às incertezas provocadas pelo período de transição de liderança política, o que levou mais pessoas a se juntarem a essas organizações. Uma vez que sociedades secretas podem ser inimigos invisíveis e agentes imprevisíveis, elas poderiam ser uma ameaça interna ao Partido Comunista Chinês. Até porque muitos dos membros do alto escalão do partido estavam diretamente conectados com essas sociedades secretas. No geral, a associação com esses grupos não durou muito após a guerra, e muitas dessas sociedades começaram a se opor aos planos comunistas, como na reforma agrária, por exemplo, cooperando então com as forças do KMT de Chiang Kai-shek e com forças estrangeiras. Outras campanhas anticrime finalmente acabariam com os chefes do crime organizado, gangsters, traficantes e viciados em ópio na China continental por meio de julgamentos e execuções rápidas. A Gangue Verde, a principal responsável pelo tráfico de drogas e prostituição em Xangai, foi devastada e sua liderança fugiu para Hong Kong e Taiwan. Os Gelao-Hui, por sua vez, foram igualmente esmagados, embora alguns membros leais a Mao optaram por se unir ao Partido Comunista. As tríades chinesas, operando em Guangdong, foram expulsas da região continental da China, estabelecendo-se também em Hong Kong e outras áreas dos mares do sul da China. Na grande geopolítica, Mao Tse-tung teve a sorte de fazer os Estados Unidos erroneamente acreditar numa conspiração comunista global e centralizada, o que levou o governo norte-americano a pensar que a relação entre União Soviética e China fosse muito mais próxima do que realmente era. Apenas alguns meses antes do início da Guerra da Coreia, em 1950, os últimos remanescentes das tropas KMT da China continental recuavam pela província de Yunnan para buscar refúgio no norte da Tailândia, em Myanmar e na Indochina francesa. Enquanto tropas francesas os desarmaram assim que eles chegaram, o governo tailandês, por sua vez, preferiu tolerar a sua presença, desde que, em troca, eles lutassem contra as guerrilhas comunistas na região do Triângulo Dourado. Em Myanmar, o general do KMT, Ly My, contra a vontade do governo miamarense, estabeleceu um regime independente no estado Shan, que serviu de base para conduzir ataques de guerrilha contra as forças chinesas em Yunnan, e ainda também como posto avançado numa possível invasão à China a partir do sul, aonde se acreditava que as forças chinesas seriam mais fracas. Porém, devido à escassez de soldados e de recursos, o general Ly My se associou aos senhores da guerra locais e traficantes de ópio, que providenciaram conexões úteis na troca de ópio por armas. Essas forças irregulares ligadas ao KMT serviram contra a China como uma tropa por procuração de Chiang, que não podia se engajar abertamente contra as forças armadas chinesas. Pelo menos, então ele poderia se aproveitar de qualquer oportunidade de voltar algum dia para a China através de um sul desestabilizado. Além disso, com o início da Guerra da Coreia, Washington via com bons olhos a possibilidade de abrir uma segunda frente de combate na China, que poderia obrigar o governo chinês a retirar parte de seu contingente da Península Coreana. Porém, a invasão de Yunnan pelo general Ly My em 1951 foi um fracasso total, com muitos dos senhores da guerra desertando após receberem as armas, e a perda do elemento surpresa, uma vez que a inteligência chinesa já sabia do plano de combate em detalhes. As forças de Ly My, após algumas pequenas vitórias dentro do território chinês, foram finalmente devastadas pelas tropas do Exército Popular da China. Os comandantes chineses já haviam eliminado qualquer grupo pró-nacionalista nos distritos que faziam fronteira com Myanmar e instalado neles milícias para impedir qualquer tentativa do KMT.
Com menos suporte dentro da população local que o esperado, Limi enfrentou um maciço contra-ataque do PLA, o que o obrigou a bater em retirada de volta ao norte de Mianmar. Afinal, começou a surgir em Washington, Rangoon, a capital de Mianmar, e Taipei, capital de Taiwan, a sensação de que tal operação poderia criar um precedente perigoso, expondo Mianmar a uma invasão chinesa de retaliação, que com apenas 50 mil soldados e um período de 2 a 3 semanas poderia controlar todo o norte de Mianmar ou até mesmo todo o país. Esse fiasco em Yunnan não apenas fracassou o plano de atrair a PLA da Coreia, mas também mostrou que as forças irregulares do KMT não poderiam desafiar Mao dentro do seu território continental. As consequências dessa operação incluíram a retirada do apoio norte-americano às forças irregulares do general Limi, uma vez que não eram mais vistas como viáveis. Ainda havia a pressão diplomática de Mianmar, que levou os Estados Unidos a reconsiderarem a sua estratégia na região pelo restante dos anos de 1950. Nos anos seguintes, em paralelo à sua guerra por procuração contra a China comunista, Chiang também desempenhou um papel importante em outro jogo geopolítico no Mar do Sul da China, ao tentar criar a chamada Federação Kuomintang. Para esse objetivo, tríades locais seriam os principais aliados estratégicos na região. Naquela época, o número de tríades em Hong Kong e em outras áreas do Sudeste Asiático era extremamente alto e o capital social construído com a comunidade local era forte o suficiente para criar problemas para os governos locais e para os governos coloniais da região. Além disso, as tríades já haviam provado historicamente que eram capazes de iniciar rebeliões fortíssimas e, com o apoio de um governo nacional, poderiam ser ainda mais poderosas. Para atingir tal ambição geopolítica, Chiang não teria problemas em desafiar até mesmo seus parceiros internacionais, ao libertar Hong Kong dos britânicos, o que serviria de forte propaganda contra Mao na China continental. Para isso, Chiang se aliou diretamente com a tríade 14K, usando-os primeiramente como espiões para monitorar as atividades militares dos britânicos em Hong Kong e na Malásia, e a seguir como grupos irregulares, para desestabilizar o governo de Hong Kong durante as rebeliões de 1956. Os 14K bloquearam as ruas, queimaram os carros e atacaram os europeus, criando uma enorme confusão na colônia, o que obrigou a Polícia Real de Hong Kong a impor toques de recolher com ameaças de tiro letal, em caso de desobediência. Contudo, após as tríades terem sido capazes de enfrentar a polícia, as Forças Armadas foram chamadas para resolver a situação de vez. E com isso, a tentativa de golpe dos tríades, apoiados por Chiang, fracassou. A tentativa de iniciar protestos por um movimento de independência em Hong Kong foi um fracasso para Chiang e para os 14K, que apenas conseguiram enfurecer o governo colonial britânico, o qual respondeu com uma série de fortes leis anti-tríades. Outras tríades, por sua vez, viram o episódio como um excesso por parte dos 14K e várias delas até mesmo passaram a colaborar com a polícia. Muitos dos tríades envolvidos fugiram ou foram deportados para Taiwan, onde se juntaram à Sociedade do Bambu Unido, uma outra sociedade secreta taiwanesa, e também alguns se juntaram ao Serviço Secreto de Taiwan. Mesmo sob pressão política, especialmente da Inglaterra e de Mianmar, Chiang Kai-shek viu a região do Triângulo Dourado como uma fraqueza geopolítica a ser usada contra a China, especialmente após uma seca histórica que se seguiu ao chamado Grande Salto Adiante, que trouxe fome em escalas bíblicas para a população chinesa. E em 1957, novamente, o KMT lançou um ataque contra o sul da China, a chamada Operação Monção. Dessa vez com um novo comandante, o general Liu Yuanlin, liderando um pequeno grupo de apenas 400 soldados, que acreditavam que assim que entrassem na China, iriam conseguir iniciar uma série de levantes populares contra o Partido Comunista após as suas fracassadas reformas radicais. Dessa vez, porém, as forças KMT nem chegaram a entrar em combate contra o Exército Popular da China, porque os soldados do KMT foram derrotados e expulsos já pelas milícias dos vilarejos locais. Mas ao invés de desistir,
Essas duas derrotas apenas aumentaram a determinação das forças de Chiang Kai-shek, fortalecendo quaisquer grupos voluntários anticomunistas e de traficantes de ópio na região do Triângulo Dourado. E por volta de 1960, os aliados de Chiang outra vez prepararam um novo assalto contra a província de Yunnan, a partir de posições no norte de Myanmar, que dessa vez contariam com o apoio de 3.000 soldados das forças especiais enviados diretamente de Taiwan. Essa grande movimentação militar alarmou o governo miamarense, que junto com o governo chinês decidiu por atacar a base taiwanesa na região, que era mantida por 10.000 soldados KMT e ainda possuía uma pista de pouso capaz de receber aviões de grande porte. Para o ataque, as forças chinesas enviaram 20.000 soldados da PLA e Myanmar mais 5.000. Com isso, os últimos remanescentes do KMT foram todos expulsos de Myanmar e se refugiaram no Laos. Após tantos fracassos, Taiwan finalmente decidiu cortar a maior parte de suas relações com essas forças irregulares na região do Triângulo Dourado, que agora, para sobreviver sem o dinheiro do governo taiwanês, aumentariam a produção de ópio com a conivência dos países anticomunistas da região. É possível afirmar que, em vez de cortar totalmente as relações com os senhores da guerra locais, Taiwan, Laos e Estados Unidos simplesmente reorientaram a sua estratégia local. Mesmo que incursões dentro do território chinês fossem impossíveis, os senhores da guerra locais e os traficantes de ópio ainda poderiam desempenhar tarefas como tampões contra as guerrilhas comunistas na região, especialmente durante a participação norte-americana na Guerra do Vietnã, quando a China aumentou seu envolvimento indireto no conflito ao equipar as forças norte-vietnamitas. Porém, o efeito colateral para Chiang e o KMT foi o fortalecimento das tríades dentro do seu próprio sistema político de Taiwan, que se tornaram uma força política formal e fundamental dentro da estrutura de poder da ilha. A relação entre Taiwan, Estados Unidos e os traficantes de drogas apenas iria aumentar agora com a Guerra do Vietnã, parte da história que você pode assistir aqui no vídeo do canal chamado de Como a CIA patrocinou o tráfico de heroína no Vietnã. Obrigado a todos e não se esqueçam de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem, deixar o seu like e se inscrever no canal. E o meu especial obrigado aos membros do clube do canal, que são apoiadores da geopolítica. Abraços e até a próxima!